Eu nasci em Porto Alegre, né? Meu pai era dono de padaria e tinha distribuidora de pão. E eu comecei a trabalhar praticamente com 9 anos de idade, a transportar, ajudar ele a transportar pão. Ele tinha os outros funcionários, eu e meu irmão, que somos 6 irmãos. Eu sou mais velho dos homens e tenho uma irmã, lógico, né? E tem minha irmã. E comecei a transportar. Uma época eu enchi o saco do meu pai. Meu pai era uma pessoa difícil de lidar. Aí resolvi sair de casa. Aí conheci um cara, ele me colocou a trabalhar no jornal, num jornal chamado Jornal da Semana, da família Jarros, não sei se vocês conheceram, que era da família lá de Novo Hamburgo, que era o jornal NH. Né? E eu ia, saía de Porto Alegre para Novo Hamburgo, né? Quantos anos você tinha? Acho que eu tinha uns 12 anos, 11 anos, 12 anos, acho, nessa época. Eu ia. E naquela época tu podia dormir na rodoviária, não tinha problema nenhum, né? Eu ficava lá, dormia na rodoviária, não tinha ido embora. Que toda sexta-feira eu ia para Novo Hamburgo e voltava sábado de manhã, né? E o que tu fazia no jornal? Eu, na época eu era office boy, mas aí eu conhecia a fotografia através de um fotógrafo que tinha lá. E o Xavier, né? Só tinha um fotógrafo lá no jornal, né? Que esse jornal, a sede dele era em Porto Alegre. E só que eu ia levar as matérias para Novo Hamburgo, que ele circulava no final de semana, jornal de distribuição gratuita. E eu levava esse material todo na sexta-feira à noite. Às vezes na quinta, às vezes na sexta, né? Levava uma parte do comercial do jornal também. E aí foi ali que eu comecei a ter o primeiro contato com fotografia, o Xavier, né? E aí tinha um primo meu que foi trabalhar na Zero Hora, em 72, né? Início de 72. Aí me levou para lá, me convidou para trabalhar lá, fui trabalhar também de office boy. Mas não durei muito de office boy. Não durei muito. Foi pouco tempo assim, aí eu conheci o Telmo Curcio. Ele disse, um dia eu trabalhava eu era boy da redação. Aí um dia o Telmo chegou e disse, vou levar esse cara para trabalhar na fotografia. Porque lá tinha um esquema assim, quando um fotógrafo era promovido, um laboratorista era promovido a fotógrafo, eles pegavam um office boy para fotografia. Era uma política da empresa, né? Eles não traziam de fora, eles promoviam um cara para virar laboratorista. E eu fui dessa leva aí. E eu gostava muito, e ali dentro desse processo aí, conheci muito cara bom, fotógrafo bom, que eu olhava os material, passava a noite toda olhando filme, né? Olhando filme, tinha o chefe do laboratório, que era um cara bom, o Geraldo Calixto, né? Ele gostava muito de mim também. E é um cara que ensinava, não interessa quem era, ele ensinava mesmo, né? Ele mostrava como funciona, como não funcionava, o que era o negativo, como funcionava a situação, e fui pegando. E o Telmo dava ali muita liberdade a gente fazer folga dos fotógrafos, né? Na madrugada a gente fazia polícia de madrugada, eu fiz muita polícia de madrugada, né? E dava liberdade, tinha liberdade de publicar nossas fotos também, né? Mas era muito bom, foi um tempo bom na década de 70, que veio um monte de fotógrafo bom, um monte de cara bom, que vieram tudo pro centro do país, né? E tinha um cara que foi chefe lá, que era o Erno Schneider, e foi um cara que levou, ele era um cara que foi editor do Globo, né? E levou um monte de gente do Rio Grande do Sul para lá, para trabalhar lá no centro, né? Eu vim para cá porque fui convidado para montar, para chefiar, eu não gosto desse papo chefiar, para montar o laboratório do Diário Catarinense, né? Mas meu currículo eu já fotografava, eu nunca parei de fotografar, né? Sempre fotografando. E aí eu vi que aí teve uma oportunidade de ir para o Rio, né? Aí o seu Paulo Meira me chamou para ir trabalhar no Rio, e o Filô. Aí eu fui para o Rio, né? Como tinham as duas gurias pequenas, não deu para eu ir, né? Desisti de ir. Aí na volta eu vi com um cara que era o Geraldo Canali, que era repórter da Globo na Espanha. Ele brigou lá com a Globo e ele me chamava de Major. Major, o que tá fazendo? Eu vim trabalhar aí. Né? Aí viemos no mesmo voo. Aí ele veio para ser vice-presidente do Jornal Estado, né? Eu disse, não vai que eu vou acertar para ti ir para lá. Aí eu peguei e fui para lá, né? Para lá para o Jornal Estado. Para o Jornal Estado. Aí montei toda a estrutura do laboratório, reformei todo o laboratório, tirei todas aquelas coisas que tinha lá, tudo, refiz tudo.
Aí quando o Tarcísio Matos foi para fotografia, foi editor lá, ele me passou para fotografia, né? Porque é difícil tu conseguir um laboratorista, né? E naquela época eu fazia tanto artesanal como mecanizado, porque o Diário Catarinense foi o primeiro laboratório mecanizado da América Latina, né? Como o processo todo de internet, de redação, né? Informatizada, né? O Jornal Estado foi uma escola, né? É uma escola, cara. Ele criou muitos profissionais bons aqui em Santa Catarina, pessoas jornalistas respeitados, né? De nome, né? E para mim foi uma baita de uma escola, porque eu fiz várias coberturas, né? Eu viajei com a seleção brasileira, fiz várias viagens, jogos abertos, vários jogos abertos. É que o Jornal Estado, a política era diferente do grupo RBS, né? Do Diário Catarinense. Eles investiam mais em coberturas mais específicas, né? Eles investiam em Copa do Mundo, investiam em Fórmula 1, investiam em um monte de outros eventos, né? Que era a política da empresa já, né? Desde Porto Alegre era assim, né? Mas viajei, fiz boas viagens com a seleção brasileira, viajei, né? Fiz boas matérias lá. E para mim foi a melhor escola. Eu acho que uma diz assim, ó, quem aprendeu, aprendeu. Lá não aprende mais. Lá eu voltei para o DC. Aí eu fui demitido lá, o seu Martin do AI me deu o pé e eu entrei com a bunda. E aí mandou embora. Aí fui fazer Filha na Notícia, também outro jornal que eu gostei de trabalhar, que é um jornal caseiro, né? A gente conversa com as pessoas, né? E tem uma coisa assim que é difícil falar, mas vou falar assim, é outra escola. As pessoas são mais humanas, né? No Diário Catarinense é lobo querendo comer lobo, né? É briga de cachorro grande, né? E eu sei que eu passei por isso. Eu senti na palha. Eu pensei que ia sentir mais no Jornal Estado por ser gaúcho, né? E trabalhar na RBS do que na RBS, né? Até tem um cara que chegou para mim quando eu queria ir para Joinville, um cidadão chegou para mim e disse: tu não vai para Joinville, tu é preto, cara, tu vai fazer o que em Joinville? Eu disse: que bom que eu sou preto, né, cara? E só que o cara não tá entre nós mais, né? E aí, porra, aquilo me doeu, sabe? Mas aí eu saí, antes de eu sair do diário para ir pro Estado, o cara me falou isso. E aí lá eu pensei que ia sofrer mais lá na notícia do que eu sofri mais no diário do que nos outros jornais. Senti até numa cobertura, cara. Cobertura tu sentia, né? Porque eu acho que eu fui o primeiro, né? Aqui, não falo Paulo Dutra, mas Paulo Dutra era da sociedade, né? E assim que eu senti bastante, né? É difícil, inclusive na política, né? Na política eu senti, né? E era uma coisa que eu gostava de fazer, política, né? E senti, né? E é complicado, né? É complicado. E agora na finaleira, né? Tem pessoas que se tratavam assim como, né? Como fosse um qualquer um, né? Na realidade, todo o meu trabalho que eu fiz, eu escutei de editor-chefe do diário ali, uma série de preconceito. Quem tu é, né? Quem tu é? É porque tu bebe, tu gosta de fazer farra? Eu só pelo menos não sou, bom, deixa pra lá, né? Eu tenho bastante gente assim, né? O Erno é um cara que faz, o Erno é um cara que ele tá sentado aqui com uma maquininha, acontecia ali. É aquele cara que fez a foto daquele cara que foi governador de São Paulo, da vassoura lá, aquela foto do corpo torto. Ele estava sentado num bar comendo lanche, virou um caminhão cheio de polícia dentro na frente dele, né? E ali é um cara que as coisas... Ele estava num bar também, ele era o cara da lanchonete, de estar tomando uma caipirinha. O avião, tinha duas freiras, essa foto é famosa também. Tá subindo no ônibus, o motorista top quase passa por cima da freira, né? Pode procurar o Erno Schneider. E é um cara que tinha bons fotógrafos. O futebol era porra, nossa. O Armênio Abascal, né, que morreu num acidente
de carro lá em Belo Horizonte, o Erno que levou ele para lá. O Hipólito, que agora estava no Globo, né, que foi cria da RBS, ele foi boy também, o Armênio foi boy. Ele estava morando largou a fotografia também. É um cara que viajou o mundo inteiro, conhece o mundo inteiro fazendo futebol. A especialidade dele era futebol, né? O Thelma era um cara bom de futebol, o Lamas era bom de futebol, o Jurandir bom de futebol, né? Tinha muito cara bom, tinha bastante. Se olhava, né? Se discutia a fotografia, né? Se brigava pela fotografia, né? Ninguém ia embora sem ver seu filme, sem discutir, né? Foi aí que eu sofri mais, porque tinha gente que não queria deixar tu ver o teu próprio material. Pô, cara, que isso? É o meu nome que está aqui, né? É o meu nome que vai ser colocado no jornal, né? Eu aprendi com esses caras e continuo, tenho a mesma mentalidade que eles tinham. Os caras estão velhos, mas é o que tem. Por que a gente perdeu hoje, né? Então, pô, lá no Rio Grande do Sul tinha uma briga pelos caras. Eu comecei porque eu gostava muito de ler política, né? Eu tinha meu avô que lia o Correio do Povo. O Correio do Povo era um jornal que tinha muita política, né? E eu comecei a pegar aquela coisa de ler política. E no jornal, quando eu chegava, todo dia eu chegava sempre, sempre falava, pô, tu tá cedo no jornal. Eu ia ler todos os jornais, né? E tanto, pô, tu vê o Felberg é um cara político, era político, né? E eu comecei a pegar essa história com o Felberg, que eu fui boy do Felberg. Que ele ficava no jornal tratando de política, né? E aquilo eu comecei a pegar, a ler, a conhecer as pessoas, né? Tem gente que pensa assim, pô, como é que tu sabe o nome de tanta gente que político, né? Pô, eu sei porque eu leio política, eu vejo política. Tem gente que acha eu chato, né? De eu ver política, ler política, continuo fazendo a mesma coisa. Mas não tem problema, eu falo que me assombra política. A foto eu sempre tentei fazer o diferencial, né? Diferencial. O que é o diferencial é ter expressão. Tem políticos que têm raiva do opositor, tem político que já conversa melhor, né? Eu vou falar do Espridão, como a Rosane deve saber, a Rosane conhece. É um cara bom de foto, né? O Grando era um cara bom, né? Tinha político que tu gostava de, tinha prazer de fazer a pauta, era bom de fotografia. Mas o que fazia ele ser bom de fotografia? A expressão, porque fotografia é expressão, né? É movimento. Tu tem que dar movimento lá. Política, pega os caras lá, em votação, fica aquela meia dúzia de gato pigado lá, olhando tudo para um lado só e, né? Nem sabe o que estão votando. Aí é a discussão da pauta, né? Por exemplo, eu gostava de ir nas pautas polêmicas, né? Eu fotografei o impeachment do Paulo Afonso, o pedido de impeachment do Paulo Afonso, porra, rendeu foto pra caramba, né? Um dia eu tô ali a Ideli Salvati, que foi presidiu, né, a comissão, né? A Ideli Salvati que presidiu a comissão lá do impeachment, né? Aí um dia, disseram aquele cara do Banco Vetor, que agora não lembro o nome dele, mas daqui a pouco eu não lembro. E aí deram um tempo meio-dia para fazer um lanche, para comer, né? E buscaram comida chinesa, né? Só que eu estava ali, tava um colega nosso da RBS TV, pô, tu não vai deixar os caras comer, porra, um cara que faz Globo, né? Não vai deixar os caras comer, pô. Eu digo, cara, cuida do teu serviço que eu cuido do meu irmão, né? Aí tinha um cara assim, do Estadão, pô, eu quero essa foto, né? Emplaquei a capa do Estadão, né? Os caras comendo, virou pizza, virou comida chinesa, né? Por que eu vou fazer lá dentro, lá os caras batendo boca lá, né? Porra, né? Vou fazer o quê? Tem que fazer o diferencial, procurar tentar. Eu sempre procurei, porque eu escutei isso a minha vida toda. O diferencial que vale, não é o normal. Porque o normal eu vou virar lambi-lambi, né, Rosane? Vou virar lambi-lambi. Tem que procurar fazer o diferencial, outro lado da história, né? Por exemplo, fazer aquele presidente do Paraguai que foi exilado aqui. Pô, o cara, fiquei o dia todo lá sentado. Uma hora o cara saiu, pegou a mulher dele e foi na padaria, né? Eu peguei, entrei pro lado do balcão, quase me bateram em mim, mas eu entrei pro lado do balcão, eles botando o pão, pesando e ele olhando. Foi capa do Globo. Eu pensava lá adiante, não pensava aqui nessas coisas no dia a dia. Eu pensava né? O que pode ser o diferencial dos outros, né?
É só olhar os outros. Eu olhava muito, o Thelma era um cara bom de futebol, gostava de ver os. Mano. Chegava no outro dia, eu pegava os negativos dele e ia olhar. Né? Tinha muita gente boa. Né? O Jurandir é um cara fera no futebol, era, né? Tá parado, parou. O Hipólito viajou o mundo inteiro fazendo futebol. Né? E é assim. E a gente vai pegando, conhecendo a manha do jogador, né? O teu posicionamento também, né? A forma que tu te posiciona, né? Tem tudo isso, né? O lance que é como a bola vai chegar no jogador. Treino é essencial para te aprender a fazer futebol. Assim, eu sofri no Diário Catarinense, uma pessoa veio falar isso para mim, né? Eu disse, cara, quer? Pega a máquina, vai lá e faz, né? O que eu posso dizer? Eu fiz faculdade, eu posso fotografar, né? Óbvio, ele fez faculdade, tem o direito, né? Uma vez eu tive uma discussão de um cara que foi presidente do sindicato e aí que eu te digo, você tem que saber amanhã. Ele saiu da imprensa, foi trabalhar na assessoria de imprensa, né? Aí ele falou, aí eu perguntei, pô, tu tá fotografando? Eu fiz faculdade para fotografar. Mas antigamente não deixava ninguém fotografar que não fosse da área, né? Agora tu pode, né? Tu denunciava, fazia um monte de escasseio, agora tu pode, então tá bom. O que eu posso fazer, né? Pelo amor dos meus filhinhos, como diz o outro. Mas não tem, eu acho que está aberto aí, hoje está aberto, né? Por exemplo, eu tenho uma foto do filho do Nelson Piquet, um acidente que ele teve lá em Jacarepaguá, só eu fiz, né? O Barão estava junto, mas fez um pouquinho mais diferenciado, né? E tanto é que ele não publicou na época. E aquele negócio, tu não sai de uma cobertura sem antes todo mundo ir embora, né? Então aí, era um sábado, não tinha nada que fazer lá no autódromo. O Olavo foi fazer outra coisa, eu fui pro lado, só que eu fui pro autódromo. E fiquei no lance lá, ele disse, vou ficar por aqui, vou ficar por aqui, não sei o que me deu. Daqui a pouquinho terminou o treino, o cara entrou na pista. O cara deu-lhe uma porrada no guarda-reio, pegou fogo e saltou o carro dele. Aí eu mandei a foto. Venderam bastante, a agência RBS vendeu. Mudaram a capa da Zero Hora e do Diário Catarinense, né? Tem a história do Rambo também, que eu fiquei sozinho lá no tiroteio lá em Canelinhas, né? Que eu fiz a execução do cara lá, né? que a polícia matou com 19 tiros, né? Foi outro lance que eu sofri um monte, que me ligavam. Antes de dar depoimento, me ligaram lá pro jornal, vê o que tu vai falar, sabe? Né? Naquela época. Isso é o que eu gostava muito. Eu gostava de comunidade. Né? A Elaine também, a Rosane também gostava muito dessa a questão social, né, Rosane? Né? Eu gostava muito de trabalhar assim, né? Porque queira ou não queira, a fotografia é uma política, né? Tu informar, isso já está até pensando nos jornais, eu estava relembrando, né? Aqueles outdoors de jornais, o Diário Catarinense ao lado da comunidade. Que comunidade? Né? É uma política que, para vender jornal, e nós tínhamos que mostrar a política social, né? Aproveitar. Eu tive uma conversando com um cara lá em São Paulo, um cara falando, um professor, não me lembro o nome dele. E eu estou ficando velho, né? Não lembrar muito de todo mundo. Ele falando para mim, cara, quanto mais colunista o jornal ter, menos espaço a comunidade, não é a sociedade. A sociedade já tem a página deles lá, que é deles, né? O social, né? Agora a comunidade vai diminuir. Tu pode pegar qualquer jornal, você tem página de comunidade aí. Não fala em comunidade. Nem TV fala em comunidade, né? Então é assim, né? Acabou, não tem... Se via pouco, mas se via. Né? Tu ia lá, asfalto, creche, né? Fulano tá doente, fazer uma campanha e tal. Hoje não tem. Hoje não, faz tempo, né? Tu observa o jornalismo hoje, assim, tu lê jornal aí? Doer. Não leio. Eu leio na internet alguma coisa que me interessa.
Não leio. Sabe que teve um cara da minha cor, eu tava lá, vi meu filho jogar futebol, e tem um motorista que, ô cara, tu conhece esse cara aí? Pra esse cara, o repórter lá, tu conhece esse cara aí? O motorista pra mim, pro cara lá, né? Ah, tu conhece esse cara aí? Aí, não, tem que fazer a pauta, vambora, já mandou chamar o cinegrafia, vambora. O cara olhou pra minha sandália, nem pra minha cara olhou. Mas isso aqui que tem. A mãe depois vai estar reclamando também que foi demitido, que não presta a empresa. Se não tem tempo, né? Eu tinha tempo para todo mundo. Eu emprestava filme, dava pilha. Sabe aquela história de trocar figurinha? Dava carona, como recebi muita carona, dava carona. Né? Eu fiquei sentindo esse tempo. O cara lá do Rio, o filho do seu Paulo Meira, que era o chefe lá no Globo, que é o cara da cooperativa que eu te falei. Ele mandou, teve uma reunião da Arfoc aqui, eu não sabia, né? Pô, cara, que custa? Será que a gente faz tanto mal, tão mal assim pros caras, né? O Jurandir ficou sentido, eu não fico sentido, sabe? Mas porque eu fui presidente da Arfoc, porque não sei o que tem, não sei o que tem. Eu disse, não, Jurandir, calma, não é assim, é outro momento, nosso momento já passou, cara, né? Nós somos zero à esquerda, para com isso. Bah, o negão ficou 1 hora conversando no telefone, tudo isso aí. Eu disse, negão, para com isso, deixa pra lá, né? A gente quer uma carteira, a gente quer pagar, a gente não nada de graça, não tem nada de graça. Quer uma carteira para usar como identidade, é uma dificuldade, cara, né? Na realidade quem botou na cabeça foi o Jurandir, eu nem tenho, faz tempo que eu não tenho, né? Aí o Jurandir, eu tenho a carteira, eu sempre vou assim, sempre pago, né? Aí disse, então, aí disse, por que não faz isso, será? Então tá, eu vou fazer então. Fomos tentar fazer, não conseguimos nem pagar mensalidade, nem pagar uma carteira para ter com identidade, né? Não dá, do sindicato mesmo, do sindicato. Porque pela lei a gente pode, a gente tem direito, né? Mas não consegue nem ligar para o sindicato. Tu liga 3, 4 vezes para o sindicato, ninguém atende. Foi muito, foi onde a gente cresce, né? Onde a gente cresce, conversando com uma pessoa que tem, cada um tem a sua ideologia, né? A gente pega, coloca dentro do coração e vai vendo o que é legal, o que não é legal, o que serve, o que não serve, né? Mas foi muito bom para mim, politicamente foi muito bom assim, cresci mesmo com vocês. E tu acha que é importante o papel do sindicato, pelo menos nesse Porra, é necessário, porque a nossa categoria é muito desunida. É por isso que as empresas estão pagando o que estão pagando. Eu fiquei assustado, né? Fiquei assustado quando vi. Eu não acompanhava muito, né? Agora que eu acompanhei, porque o Jurandir botou na minha cabeça que... Aí comecei a olhar mais ou menos a página do sindicato. A página do sindicato não tem nada, cara. Então, só tem as entrevistas que vocês fazem, que é atualizadas, né? Mas do sindicato não tem nada, né? Tem muita coisa boa, a pauta que pariu, né? Eu acho que eu vou, assim, eu sempre pensei dessa forma. Acho que deveria se reunir mais do que a pauta que pariu para participar dos debates dentro do sindicato. Tu vai no sindicato, tem 3, 4 pessoas, aí vai na pauta que pariu, tem 50, 100, 200, né? E o salário? Está todo mundo satisfeito com o salário, né? Era pior. Tinha os caras dos trampinhos, né? Eu falava, os caras dos trampinhos, né? Que tinha 10 frila, tinha emprego, mas tinha 10 frila. E pagava, além de cobrar abaixo da tabela, prejudicar quem está trabalhando, eu nunca fiz assim, ó. Eu conto os frila que eu fiz, porque eu não queria tirar emprego eu estou empregado, tem que dar para quem está desempregado, né? E assim, e hoje é pior, o direito autoral, o cara que não passa frila para ninguém, sabe? E cobra abaixo da tabela por ter, meu cliente, pô, né? Acho que o último frila que eu fiz, vou te contar a história. O que aconteceu? Foi para uma capa de um CD para uns caras aí. Aí, fui lá, tem que ser no estúdio. Pô, por que não faz ao livro como a gente está fazendo aqui? Não, vamos fazer no estúdio, não sei o que tem. Fui lá e fiz as fotos e tal. Aí o cara disse, posso te dar metade? Não, eu não vim, eu fiz tudo. Não fiz nada pela metade, né? Eu vivo disso, hoje eu vivo disso, né? Aí o cara, mas tá... Aí olhou as fotos, tá ruim, tá aqui. Lixo. Tá ruim, é lixo que vai, né?
Aí o cara, pô, por que tu fez isso? Mas tu não disse que estava ruim? Tá ruim. Tu não quer me pagar, já tá botando defeito até no valor do meu preço, já te dei preço antes de fazer. E agora tá botando defeito nas fotos, botando defeito no preço. É porque tá pronto, né? Então não. Uma semana dele ele me ligou, ó, pô, onde é que tá os negativos? Negativo tá comigo, eu sou o autor das fotos, né? Aí ele, vou fazer de novo. Não vou fazer nada. Pode arrumar outro, cara. Pode arrumar outro. Acho que foi o último freelance que eu fiz. Eu fui quando o Celso Martins era vivo. Conversei com ele, vamos tentar recuperar isso aí, né? Vamos tentar recuperar, vamos tentar ir atrás desse material que tá tudo, se já era no balaio lá, né? Imagina como não deve estar hoje. Deve estar hoje. Aí disse, vamos tentar recuperar. Aí o Celso Vicente também ficou doente, depois eu vi saber que ele faleceu. Celso Martins. Aí conversei com o Hermínio, conversei com o Prudente. Pelo que eu sei, o Hermínio é representante da fotografia dentro do sindicato, não sei se continua, né? E tenho falado com ele, mas até o do Diário Catarinense tá lá numa casa lá em Criciúma, né? Aí eu, Jurandir, tentei conversar quando eu fui ao Rio, conversei com o pessoal do Rio, tudo, mas tem que ter uma procuração de pelo menos 10 fotógrafos para tentar mexer nessa situação, que é uma coisa que tem que... Pô, é o acervo, né, cara? É a história, né? É a nossa história, cara. Eu tenho meu jeito de mexer, né? Tem meu jeito de mexer, né? Tem as minhas 2 exposições que estão lá, tem algumas fotos do Google eu ganhei na justiça. Inclusive tive uma audiência com o Jurandir, sobre uma história, acho que foi, não sei se foi minha ou do Jurandir, estava eu e ele lá. O editor de fotografia e a arquivista veio falar que os fotógrafos têm maneira de levar para casa o material. Quem diz assim, eles roubam, falando para o juiz. Aí eu entrei com uma ação contra esse cara também, que era o editor de fotografia que substituiu o Jurandir. Nem sei onde está esse cara, né? Porque ele falar um troço desse, pô, que isso? É um cara que é editor, né? Mas é complicado. Os próprios colegas discriminam, né? Que eles não cuidam do material dele. Eu briguei com muita gente, chega e diz, o Ceará é radical, que ele está sempre querendo cuidar do material dele, né? Guardar o material dele. Pô, cara, é o meu nome que vai no jornal. Se ele não preserva o dele, eu preservo o meu, né? Tá lá, né? Só que essa história do direito autoral aí, desse material aí, né? A gente... vai ser difícil, porque juridicamente está aí, né? Não consegue falar com ninguém dentro do sindicato, porque tu liga, não consegue, né? Conversar com um cara, nem sei quem é o presidente do sindicato. Não, aí tu vê como a gente é querido na profissão, tem pessoas que gostam da gente ainda. As manifestações me ajudaram bastante na questão para resolver, né? E a questão das manifestações, né? E essa questão das pessoas quem foi a pessoa que a gente gostava e que eu gosto ainda, né? E foi resolvido, né? Foi resolvido na justiça, tudo, eles me pagaram tudo, né? Recebi tudo que tinha direito, fundo de garantia, recebi tudo e foi 0 a 0. Inclusive eu fui demitido no dia que eu estava cobrindo aquela porcaria lá. Porcaria não, porcaria não, foi por uma... Conta essa história. Eu chegamos lá, né, para cobrir, e eu e o repórter era o cara que veio lá de Blumenau. E aí, pô, sentamos ali, tu vê, né, não tinha tanto movimento para ter aquele rolo lá. Aí tá. Sentamos ali, vamos tomar uma cerveja. O Gruba, né? Gruba. E aí tá, vamos tomar uma cerveja. Eu ia cobrir carnaval depois, né? Minha pauta era carnaval. E aí tá. E eu pedi a cerveja, eu nem tomei a cerveja, né? Nem tomei a cerveja. Aí começou o palco bem ali. Pegaram aquele rapaz lá do PCdoB lá, o... Hã? Pomar, pegaram o Pomar. E aí os caras dando pau nele e
E eu fotografando, ele pedia para não fotografar, que eu já tô com rolo, que não sei o que tem. Só que o cara me chamou de gaúcho viado, sei lá, por causa do crachá, né? Para isso tudo que usa crachá da RBS é gaúcho, né? Aí disse, vai, chamei, tu viadinho é tu, cara. Tá aí de coisa. Aí, vou te dar voz de prisão, então dá então. Aí o cara me prendeu, né? E aí tem um lance que eu nunca vou esquecer na minha vida, foi o Major Newton, o bom da boca aí, que pediu a minha cabeça, direto com a direção. Olha que os caras são, hein? Direto com o diretor. Os caras têm telefone dos caras, diretor, cara. Diretor. Aí eu vejo o que a gente está fazendo, né? Se o cara tem o telefone de um diretor, imagina o que eles devem saber da nossa vida, né? Mas depois fui pro ND, né? Aí tive uma conversa com ele, falei pra ele, cara, nós somos pautados, sabe o que é pautados? Pautados é com o cara que manda tu cobrir as pautas, né? Aí pintou mais um rolo, aí o Cachorrão, o Hélio Costa mandaram segurar lá, porque não queriam publicar a foto lá de uma história da polícia também. Eu disse, quer publicar, publica também. Já estava final de carreira também, né? Incomodar com esses caras aí. Depois, fiz 2 filmes com o Zé Capilhos. Fiz um longa-metragem do Zé Capilhos, é o Antropóloga, e fiz com o Silvio Bach, o Contestado, né? Aí, e ali não fiz mais nada. E as suas exposições quais foram? Foi o Caminho Entre Quilombos, né? Fiz aquela lá que a Elaine me convidou, a Rosane me convidou, que a gente fez lá em Porto Alegre, né? Do Fórum Social Mundial. Aí fiz outra sobre cotidiano, tá tudo guardado, tá guardado lá. Se quiserem pode usar. Tem, é só ir lá buscar os negativos que a gente recupera. É que eu tive, na justiça eu ganhei alguns. O Papai Noel ganhei na justiça, tá como direito meu. Então, o que é o Papai Noel? O Papai Noel é aquela foto que eu fiz em 80, eu fiz 30 anos agora. 30 ou 20 anos agora. Ali na Beira-Mar, um cara, eu estava até de folga. Como não achava ninguém atendia celular. Aí foram me buscar em casa, dia 24 de dezembro, dia 23 de dezembro. E na Beira-Mar cheia d'água, né? Ali aquela parte onde tem o Gelone, o SIC ali, a gente tinha que entrar, eu entrei por água pelo peito. Daqui a pouquinho, olha, desce um cara de um caminhão, vestido de Papai Noel. Eu digo, será que eu estou sonhando? Desceu um cara vestido de Papai Noel, atravessando aquilo com a água pelo pescoço. Seu Ebner, ele pegava o dono da transportadora, emprestava o caminhão dele para ele distribuir presente, fazer a caridade dele, né? E aí aquele dia foi o que aconteceu. E aí o caminhão parou bem no meio da água. Aí como, eu vou descer, desceu. Eu não posso me queixar. Eu não posso me queixar. As coisas aconteciam, né? Na minha frente. Né? Teve muitas fotos sim que aconteceram. Foi esse acidente do filho do Fittipaldi, esse Papai Noel, o caso lá do Rambo, né? Muitas coisas aconteceram, né? Tem que olhar, ou que vai dar uma merda, ou que é uma coisa muito bonita, né? Depende da forma que tu olha para a situação, onde tu tá e que forma tu vai ver a situação, né? Eu acho que a digital veio para prejudicar a gente. Acabou com o repórter fotográfico. Porque é muito, é como diz, uma câmera fotográfica, tu é ali no mercado, ali no camelódromo, tu compra uma máquina fotográfica. Se quiser, tu diz assim, às vezes tu tem que ter feeling, né, para fazer o fotojornalismo, né? Tem gente que tem, pegou uma máquina, foi ali, cai um prédio na frente, né? E tu operar um filme é diferente de operar uma câmera digital, né? Como tu pegar um filme, e eu aprendi muito isso com o Geraldo. O Geraldo era um cara assim, olha o filme daquele bosta lá, todo picotado, né? Que a gente pegava o filme mal fotografado, bem fotografado, mal fotografado, bem fotografado. Aí nós cortava com a tesoura e botava em tira com durex, né? E um filme perfeito é aquele cara que eu sou ansioso.
mas eu tinha calma para fazer minhas coisas, né? E aprendi muito. Uma coisa que eu não usava muito, é usar a câmera no automático. Eu pensava sempre, apesar de gravar muito poucas coisas, né? Se eu ler um texto agora aqui, eu chego na esquina, já não sei mais porra nenhuma, né? Então eu quero tentar gravar na fotografia. A luz com diafragma com velocidade, né? Não gosta nem de olhar para nossa cara, né? Já chega chutando o pau da barraca, já, porque, você é que esse cara aí, porra. Né? É assim. Então eu vou te contar um fato que aconteceu. É aquela história de grupinho, sabe? Um dia eu fui escalado para ir para o Rio de Janeiro cobrir jogo Vasco e... não sei se foi Criciúma, uma coisa assim, né? Só que eu já vinha de outra... eu estava fazendo outra viagem, estava vindo de Itajaí, estava fazendo treino do Marcílio Dias. Aí cheguei no jornal, o cara disse, tu vai ter que viajar. Só que tá a passagem do avião, o dinheiro, tudo. Eu não sabia de nada, tá tudo na mão do repórter, só que o repórter não gostava de mim, né? Me deixou a pé, nem embarquei, né? Sorte que eu tinha 2 álibis, né? Eu fui pro jornal, na hora combinada, eu liguei pro cara, o cara não atendeu o telefone. Eu tinha 3 álibis, o segurança do jornal, nas câmeras, viu o horário que eu cheguei, né? E estava o Chico lá de Joinville. Tinha não sei o que, um negócio, não sei o que tinha no sábado, que eu acho que aquelas reuniões que a gente tinha da fotografia, um churrasco lá. Só que eu fui em casa mudar de roupa, pegar minhas coisas para passar no jornal, pegar meu equipamento para ir viajar. Né? E quando cheguei no aeroporto, quem estava descendo, vindo de Porto Alegre era o Felberg. Né? Pô, Felberg, o cara aí, o cara se mandou e não deixou a pé. Né? Cheguei no jornal, não tinha nem dinheiro para pegar um táxi do jornal pro aeroporto. Quem pagou o táxi foi o Chico. Tu lê a pauta, tem repórter que repórter não quer nem te dar pauta para te ler. Vou lá fazer o buraco de rua. Mas, buraco de rua, mas aonde, como, o que aconteceu, como foi, né? Quem é ocupado, a prefeitura, né? Até aquele esquema, tu bota a plaquinha da prefeitura. Quanto custou essa obra, né? Tem cara que não quer, não quer. E eu sempre gostei de ler a pauta, né? Não gravar, mas lia, né? Mas sabia que eu ia fazer, né? E essas coisas sim que é bom, que tu vai pegando a manha da situação, né? Tem muita gente que não gostava de fazer pauta, mas eu gostava de fazer pauta. Eu fui dar uma palestra na universidade, na Unisuma, que tem, não é palestra, fui conversar. Ali naquela, que vai para 401 ali, né, cara? Os caras levantaram e foram tudo embora. Na UFSC também aconteceu isso, mas, cara, que vão, né? Vou chorar, vou me rasgar, vou me enforcar, né? É por isso que tá um bando de foca aí. Que, olha, tu pega a matéria, eu vi uma menina lá fazendo uma matéria no dia do enterro lá do Felberg lá. Ela nem perguntou pra ninguém quem era o Felberg. Da onde vem o Felberg? Né? Apesar do Felberg ter essas coisinhas, tu sabe, da época da ditadura, o Felberg colocou um monte de gente, cara, né? Eu sempre falava assim, Felberg, acho que tu é meio petista, tu gosta de um petista do teu lado que eu vou te contar. Eu brigava com ele pra caramba, mas é um cara que foi cara que deu um monte de oportunidade. Nas últimas, o pessoal que o cidadão aí trouxe, que eu não gosto de falar muito o nome dele, o último editor-chefe do jornal, o penúltimo, aliás, logo depois do Felberg, já era assim, aquele pessoal que ele trouxe, tem exceções, né? Mas já era assim, cara, parecia que o cara estudou em Harvard, né? Não era no nosso tempo, vamos tomar um café, vamos conversar, né? Eu tenho essa pauta para fazer, vamos fazer, né? Acho que eu nunca reclamei de pauta, eu não gostava de estar dentro do jornal. Eu fazia 4, 5 pautas por dia e via os caras lá jogando sinuquinha, né? É fácil tu pegar uma 300, uma 400 e lá no campo fazer um treino. Aí trabalha 2 horas por dia, aí tu faz o tempo todo lá jogando sinuquinha. Fazia política, o rádio não parava, né?
Quando houve uma ocasião, o Felberg era editor e o Mauro Meyer, lembra do Mauro Meyer? Ele era... O Felberg era diretor de redação e o Mauro era editor-chefe, que mudou a hierarquia depois, né? Eles acabaram com o diretor de redação. Aí tinha uma reunião lá, reuniram todo mundo lá na redação. Os caras discutindo hotel. Porra, hotel é o mínimo que os caras têm que dar, um hotel decente pra te ir, uma diária decente, um carro decente pra te viajar, cara. Pô, a merda é a fotografia que presta serviço pra toda a redação e o salário lá é uma merda, é um piso, né? É um piso. Né? Aí, olha a mentalidade dos caras, eles vão te botar pra rua, vão te botar pra rua. Eu tinha que botar pra rua, vocês que ficam com os boca mole, isso aqui não falam nada nunca. Aí o Deli me chamou, tem aumento pra ti. Eu disse, pô, tudo bem, né? Pelo menos eu ganhei aumento. Sabe o que o subchefe da fotografia ia dizer? Tu tem que trabalhar bastante porque tu ganha bem. Ganha bem porra nenhuma, eu te ganho 10 vezes mais que eu ganho hoje. E ganhei porque eu briguei pelo meu salário. Eu botei foto no jornal para justificar o meu salário, né? E qualquer coisinha eu preciso ir para minha casa para vir cobrir pauta. Qualquer buraquinho de rua eu vou lá e faço. Para mim não tem, o meu ego não tem problema nenhum de fazer o buraco de rua, né? Eu quero estar longe daqui, chegar às 7 horas da noite, largar meu material, escolher meu material e ir embora para casa, né? E aí os caras ficam lá jogando sinuquinha, não discutem nada, não falam nada. Inclusive esses tempos atrás, há uns 6 meses atrás, tem um rapaz que eu consegui emprego. Mandou o cara cortar o cabelo, cara. O cara foi lá cortar o cabelo. Pô, cara, isso aqui é uma redação ou ditadura? Esse cidadão aí, eu ganhei um símbolo do PT desse tamanho, botei no carro. Ele mandou tirar, cara. Eu disse, como vou tirar, cara? Esse carro não é meu. E mesmo se fosse, tá lá o carro. Eu não botei dentro da redação o carro. Tá lá na rua. Pô, por exemplo, nós tínhamos uma reunião na fotografia... É isso que eu ia chegar. Nós tínhamos reunião de fotografia... cada 15 dias, vamos supor assim, na fotografia, né? Pô, eu questionava, aí alguém tem alguma coisa para falar, que coloque. Pô, eu questionava, Jurandir, tá errado isso, tá errado aquilo, né? Pô, é uma questão profissional. Aí os caras saíram, tu vai pra rua. Tu vai pra rua. Pô, se não sabe falar na outra coisa, não sei falar pra rua. Tu vê, até uns 15 dias, uns 2, 3 meses atrás, esse rapaz aí, né? Ele disse, eu não vou na casa do Sarará porque o Sarará, ele é muito radical, né? Muito radical. Que radical, cara? Falar a verdade é ser radical? Falar o que eu penso é radical? Discutir a minha fotografia é radical? Um dia eu disse pra ele, cara, se tu não respeita a tua fotografia, um dia nós estávamos discutindo fotografia, né? Num bar. Aí, tava eu, Lamas, o Luiz Carlos, ele e eu. Só, cara, tu não valoriza nem a tua foto que tu publica, tu não sabe nem a legenda da tua foto que tu publica do outro dia, tu quer furar em fotografia, cara. Tu é o galã, só quer andar com uma bela de uma máquina, com isso, com aquilo outro, nas costas. Vai discutir a tua fotografia, cara. Vai brigar pelo teu valor, com o teu valor profissional, pelas tuas coisas. Nem isso tu faz, cara. Pô, o cara queria sair na porrada comigo no bar, queria dar uma cadeirada. Eu digo, cara, é isso que tu não tem, vai discutir fotografia, que é melhor do que tá brigando em bar, né? Que não... Pô, eu aprendi, eu fui vários, eu aprendi, o Cadão vinha aqui da curso, lá da 0 Hora lá, o curso do Cadão, tu conheceu o Cadão, né? O Cadão, ele veio dar curso para nós. O que ele fazia nas palestras dele, é que ele fazia as viagens internacionais, porque ele era chefe, isso é o maior defeito do chefe. Que ele pegava uma máquina do OPI, botava lá, se deitava e dormia, enquanto estava transmitindo uma foto, eu digo, a coisa mais linda do mundo, né? Porra, eu fiz 7 anos de Fórmula 1. Eu fui 3 anos com o Cadão no mesmo hotel. Eu tinha que ir lá na Folha de São Paulo, revelar meu filme lá na Folha de São Paulo, na Avenida Paulista, na sucursal do Jornal do Brasil, para transmitir meu material. E o cara não me prestava o equipamento dele de transmissão, cara. E ele sabendo que eu estava embaixo e da mesma empresa, né? Essas são as coisas assim de uma cobertura, né? Primeiro é ser o que eu sou hoje, né? Ter amigos, conversar com um monte de gente, apesar de eu ter me afastado, né? Vocês. Tem preço uma amizade?
tem preço uma amizade como eu tinha com o Lamas, tem preço uma amizade como eu tinha como eu tenho com o Jurandir, com vocês, com o Fioberg, como eu conversava com ele, com esses, o Hipólito eu falo com ele, o pessoal do Rio eu falo direto com o pessoal do Rio, né? Não tem preço, né? Eu não vejo nada material que o coração aberto assim para conversar. Eu assim, ó, eu desde pequeno fui, como meu avô te falei, né? Meu avô tinha assinatura dos jornais da Calda Júnior, né? Eu via muito. Hoje não sei. Se eu, sei lá, um dia eu queria, é uma coisa assim que eu vejo, assim, me dói muito essas guerras que tá aí, né, cara? Essa chacina lá em São Paulo, essas coisas assim, cara. E tu vê direto, né, cara? Pô, isso aí, a gente precisava de um mundo melhor, né? As pessoas dar mais valor para as pessoas. Não adianta que o Lula não vai mudar. Não vai mudar. Enquanto tiver essa chavecada aí, picareta mamadora aí, não vai mudar. O país não vai mudar. Inclusive, estava conversando com esse cara que eu fui para Concórdia. Tu morasse em Concórdia, né, Elaine? Concórdia tu morasse, né? Porra, peguei 3 graus lá. Tá louco. Aí eu estava conversando com o cara, a gente vai morrer, não vai ver a mudança. Não vai ver a mudança. Eu penso em meus bisnetos, eu tenho 2, aliás, né? E 2 guri. E independente que for, né? Mas eu vejo assim, cara, eu tento botar na cabeça deles, dos meus netos, é tudo um trabalho, entendeu? Cada um tem sua história. E não adianta, cara, eu não vejo assim saída para isso. Um mundo melhor, né? Como Sebastião Salgado fazia aquelas fotos para um mundo melhor, né? Sobre o planeta. Nós tentamos mudar o planeta, mas não vejo nada disso. Os caras não querem mudar o planeta. Eles não querem mudar o mundo, né? Eles não querem ver o pobre vai morrer pobre, vai ter que ser capacho do rico, né? Não tem que estudar, não tem que adquirir nada, né? Então tem que ser, e eu não vejo mudança disso, né? É lamentável, cara, né? E tu vê tanta gente escrever, né? Pessoas terem atitude melhor, para um planeta melhor. Tu vê a Marina Silva, os caras falam, pô, eu acho uma vergonha falar mal da Marina Silva, cara, né? Debochar não é falar mal, falar mal pode falar, mas debochar, né? Aquele pilantra do Passa Boiada lá, essas coisas eu acompanho, mas isso aí me deixa cada vez mais vontade de vomitar. Eu vejo um cara desse falar um troço desse. Ó, lamentável agora, o dono do agronegócio ensinou o filho dele, não morreu, não quer que o filho dele do avião. Ele levou o quê levou o filho dele junto, né? Ele levou um pedacinho de terra, a terrinha que vai ser em cima dele, cara, né? É como eu vi aquele dia lá no velório de Fioberg. Eu sei que Fioberg, assim, ele era um cara chato, radical, né? Ele tinha os seus pensamentos de militar e tal, mas eu sei que ele ajudou um monte de gente, sabe? Quando o cara é bom, eu vi, ele tentou levar o cachorrão para lá, tentou levar o Bonzô para lá, estiveram lá conversando, mas não era a praia deles é aquela outra lá que a gente sabe como é que funciona, né? E muita gente foi trabalhar lá, né? Trabalhou lá, né? E na fotografia, eu conversei, por exemplo, eu fui chefe ali na coisa, aí os caras queriam fazer uma panelinha, eu digo, cara, eu sou contra a panelinha, né? Aí eu trouxe o Prates, trouxe um cara que era do Rio lá, que morou aqui, o Cibius, né? E que mais foi? O Marcelo, que não foi o que eu levei também, Marcelo Bittencourt, né? E tinha mais outro, o Prates, né? Até que eles queriam que nós dirigíssemos, queriam botar um monte de multa na minha carteira, digo, eu não, a não ser os fotógrafos lá, a minha carteira não vai. Aí o cara veio que me conhecia há 50 anos já, pô, tu vem me conhece? Me admira e quer que eu botar a minha carteira, tirar eu ganho uma micharia, dá licença. No restaurante almoçando, tá assistindo um almoço, que tudo com a televisão tá é no dentista, é no oculista, tudo é no RBS, é um horror isso. Aí ele falando, eu me queixando, ele perguntando, o que tá resmungando, cara?
Pô, os caras só fazem matéria chapa branca, cara. 5 matérias que o cara apresentou agora, 5 chapa branca. Tá, mas o que é chapa branca? Também não te interessa. Deixa assim, né? O que é chapa branca? Depois eu te conto. Né? Pô, então não me conhece, não me respeita, né? Botar um monte de... Até porque o Dr. Marcelo... Não, eu quero se dane, Dr. Marcelo, cara. Né? Aí foi para outra prática. Ó, nós temos que ser criativos e agressivos. E o salário vai ser criativo e agressivo também? Não, né? Esse é o tal de É, tudo. é. Criativo e agressivo. Quero saber se o meu salário vai ser criativo e agressivo. Ainda quer empurrar a multa pro cara? Né? Vestir a camisa, não, né? É. O papo de vestir a camisa da empresa, não tem nada. É. Legal, Cláudio, mas... Falou? Ai. Vambora. É isso aí. Essa, Cláudio, velho. Isso aí, Cláudio. Igual aqui não tem. Hã? Igual aqui é difícil. Vamos fazer a nossa foto agora, gente. Eu tenho que sair correndo, meu olho sai Por quê? Bonita. Por quê? É uma mão sexy. Ai, meu Deus do céu. Olha, ultimamente eu não quero, hein? Ó, teu microfone, que eu já fazia o fone de ouvido já. Cuidado aí, peraí.